Muito bem, estamos aqui já gravando a nossa conversa de hoje, da mesa do projeto SEDOC, no seminário, quinto seminário do Laboratório de História Pública, nosso programa de extensão. Hoje eu estou aqui com a Ana Clara Souza Gomes, que é uma das nossas discentes do curso de História e também integrante da equipe do Centro de Documentação, né, do nosso projeto, conhecido como Projeto SEDOC. Então, como eu estava comentando antes de iniciar a gravação, não sei se houve algum problema de conexão com os demais inscritos, né, na atividade. De todo modo, a gente já aguardou aí um tempo suficiente, né, uns 20 minutos. Como não entraram outros inscritos, nós daremos início aqui à nossa conversa. Uma pena que não tenha muita gente, mas, enfim, como é uma atividade programada, né, uma atividade importante para o Laboratório de História Pública, para o programa, e também para os projetos componentes do programa, eu vou dar início aqui à nossa conversa. Como de praxe, né, a gente costuma fazer uma breve apresentação do, né, do projeto e tudo mais. Eu vou compartilhar minha tela aqui rapidamente para a gente poder iniciar essa conversa. Falei para a Ana Clara ficar à vontade, se quiser comentar, se quiser falar alguma coisa, ela que já participa do projeto, né, desde o começo do ano, se quiser usar a palavra, fica à vontade, Ana Clara. Vou compartilhar minha tela aqui enquanto isso. Não sei se você vê aí, Ana Clara, você pode dar um toque? Eu não estou te vendo mais. Tá, tá jóia. Tá meio bagunçada aí a tela ou não? Você consegue ver? Tem um monte de tela junto? Tá normal. Pois é, não sei por que tá desse modo. Vou tentar aqui fechar, vamos ver. Tá dando um probleminha aqui na configuração, acho. Preparar o compartilhamento. Vou tentar colocar de novo. Não está dando certo. Está com algum problema aqui, gente? Que estamos aí com uma infinidade de telas abertas, não sei por quê. Vou tentar fechar aqui. Vamos ver agora. De jeito não. Não estamos conseguindo resolver esse probleminha. Bom, de todo modo, fazer a apresentação aqui novamente. Vamos tentar
Não foi. Realmente está com alguma dificuldade aqui para a gente apresentar. Bom, vamos tentar sem compartilhar a tela. Legal. Infelizmente, ocorreu algum problema aqui que nós não conseguimos compartilhar. Oh, Mário, Hum. acho que agora o microfone está funcionando. Quando você entra na apresentação, fica só a apresentação, não fica várias telas. Assim? Isso. Não é? Então tá, interessante. É que assim eu não vejo você, mas não vejo o resto da tela. Mas tudo bem, você está vendo, então tá ótimo. É, assim dá certo. Beleza. Então, eu vou passar assim mais rapidamente, até porque a Ana Clara já é integrante da equipe, né? Então ela já conhece um pouco o projeto, não vou precisar ficar falando o que é o projeto e tudo mais, né? Já que ela participa da equipe e já tem colaborado bastante com as nossas atividades. Aí, então, a minha proposta aqui é a gente já passar para alguns relatos mesmo de atividades que nós fizemos ao longo de 2025 e pensar as nossas propostas aí para 2026 também, tá? Então, algumas coisas que eu vou passar mais rapidinho para a gente adiantar, né? Já que estamos aí com pouco público. Só lembrando, né, que nós já comentamos, o projeto CEDOC é um projeto do programa Laboratório de História Pública, né, integrante desse programa. O nosso projeto, né, se intitula, o nome completo dele é Projeto Centro de Documentação da Unifal, Extensão, Ensino e Pesquisa na Produção e na Divulgação do Conhecimento Histórico. Então, a proposta, como o próprio nome diz, é integrar as ações de extensão, né, um programa, é um projeto extensionista, mas tem também as suas interfaces, né, com o ensino e com a pesquisa, pensando no que se pode produzir de conhecimento histórico a partir do acervo que nós trabalhamos, né, e pensar também na divulgação desse acervo, divulgação do que é produzido por meio das nossas ações no projeto. Esses são nossos objetivos, né? Nossas ações aí são desenvolvidas no próprio Centro de Documentação da Unifal, que é atualmente uma das unidades que compõe o sistema de museus, arquivos e centros de documentação da Unifal, conhecido por CIMA. Então, a gente trabalha também juntamente com o Museu da Memória e Patrimônio, né? Inclusive, nosso espaço é no Museu da Memória e Patrimônio, e fazemos parte, atualmente, desse sistema de museus que foi criado em 2023, na Unifal. Nossos objetivos estão aí na tela, né? Vocês podem dar uma conferida, não vou comentar tudo isso aqui, porque, né, já é sabido aí, principalmente da Ana Clara, que está nos acompanhando, e aqueles que puderem acessar, quiserem acessar depois, poderão aí já fazer a leitura do próprio slide, tá bom? Sobretudo, né, gente, nós nos preocupamos aí com a formação dos nossos
estudantes, principalmente de história, mas não só, de outros cursos também que tenham interesse, né, no projeto, mas é um projeto que tem, sobretudo, atendido algumas demandas do próprio curso de História, no sentido de oferecer uma complementariedade à formação, né, a formação docente desses estudantes, a atuação deles em escolas, como professores, professoras, agregando conhecimentos novos, né, conhecimentos profissionais que às vezes não são possíveis de serem abordados num curso de licenciatura, né, de 4 anos. Então, ações como leitura paleográfica, trabalhar com documentos originais, manuscritos, trabalhar com conservação preventiva de documentos, né? Tudo isso faz parte aí da nossa proposta, né? No sentido de agregar novos conhecimentos para os estudantes aí do nosso curso. Pois bem, então, mais como relato de atividades, né? Em 2025, o nosso projeto desenvolveu as seguintes ações. Eu dividi aqui em 3 partes, digamos assim, com relação à extensão, ao ensino e à pesquisa, né? E mais ainda, depois, na verdade, 4, né? 4 partes, e depois complementei com algumas informações sobre a divulgação do acervo, né? Então, nós continuamos aí em 2025 fazendo algumas ações de limpeza, conservação preventiva do acervo, né? Aquele trabalho mais braçal mesmo, de limpar os documentos, de fazer a remoção de objetos metálicos, tentar diminuir o impacto de problemas que o acervo tem, né, que os documentos acabam apresentando quando estão muito antigos, né, já estão lá há um tempo e precisam de ações, né, recorrentes, contínuas de limpeza para que isso permaneça, né, é, como uma ação constante, né, para evitar impactos negativos aí na conservação desses documentos que já são bem frágeis, alguns já estão bem deteriorados, né? Continuamos as atividades de descrição e catalogação de alguns documentos que não estavam tratados, que ainda não tinham passado por esse processo, né? Há um conjunto de documentos ali que não havia sido tratado ainda no sentido de ser descrito, ser integrado ao acervo, né? Estavam meio perdidos por lá desde 2017, quando começamos a fazer esse trabalho com o CEDOC, e agora, finalmente, né, depois desse conjunto de documentos que é até grande, documentos que também são da prefeitura, né, de Alfenas e de região, aí a gente, bem dizer, praticamente fechou essa tarefa, né? Falta ainda alguns detalhes lá para consolidarmos esse finalzinho aí de atividades de catalogação dessa documentação, mas, bem dizer, já está quase pronto. Fizemos a recepção e tratamento de documentos de novos acervos, né? Esses acervos que chegaram provavelmente não ficarão integrados ao CEDOC, eles foram enviados para serem tratados, limpos, né, organizados, mas voltarão para as suas instituições de origem. Alguns são da própria Unifal. Também realizamos o apoio a outros projetos, né, como eu havia feito no ano passado, projetos de extensão e pesquisa da Unifal também. E participamos aí da Feira de Profissões da Unifal, que acontece todo ano. Com relação à limpeza e conservação do acervo, é isso que nós já fizemos, né? Passamos aí ao, ao trabalho de conservação preventiva, que fazemos
todo o ano, bem dizer, né, durante todo o ano. E, além das etapas de limpeza e conservação, a equipe do projeto realizou a descrição de praticamente toda a documentação que faltava, como eu comentei, para ser integrada ao acervo, lançando-se posteriormente os descritores em computador, né? E depois a gente vai organizar esses descritores, que já estão meio informatizados, né? E talvez pensar aí uma publicação de um novo instrumento de pesquisa. Nós já temos um lá, mas talvez fazer um novo instrumento de pesquisa que contemple essa documentação que não estava ainda catalogada. Com relação aos novos acervos, nós fizemos aí um tratamento, né, de acervos documentais que vieram, como eu disse, né, provisoriamente para o SEDOC. Fizemos aí a limpeza e a catalogação, né, parcial aí da documentação da escola de enfermagem, que está ainda sob nossa guarda ali. Estamos trabalhando ainda algumas coisas dessa documentação e faremos, em seguida, né, a descrição no computador dessa documentação. Porém, essa documentação será depois devolvida à escola de enfermagem, que é uma documentação importante para a história do próprio curso, né, que completará, deixa eu ver, 50 anos, acho, no ano de 2026. Também estamos ainda aí com a documentação do Diretório Central dos Estudantes, do DCE, que foi levada o ano passado para lá. Essa documentação a gente trabalhou pouco, na verdade, né? Não houve tempo para mexer com ela, e grande parte da tarefa de catalogação, de limpeza, ficará para o ano que vem, né? Para 2026. Apoio aos projetos, né? A outros projetos de pesquisa e extensão. Temos aí como parte dessa tarefa o Projeto Amor, né, que, na verdade, se encerrou o ano passado, mas mantivemos aqui, né, esse item, lembrando da importância, né, do projeto, que teve publicação de livro e tudo mais, projeto organizado pela professora Marta Rovai, e que também integra diferentes estudantes da Unifal de vários cursos, né? Essa documentação ficou um pouco lá no SEDOC, depois o próprio projeto retomou a documentação, né, que pertence a vários acervos pessoais e instituições aqui de Alfenas. Fizemos também aqui uma participação num projeto de extensão, que é um projeto coordenado pelo professor Cláudio Carlan, que se intitula A Origem do Tiro de Guerra e da Escola de Odontologia e Farmácia, né, o fortalecimento histórico, militar e educacional em Alfenas, projeto que buscou integrar aí a origem do tiro de guerra com o surgimento da EFOA, a partir de 1914. E nós apoiamos o projeto, inclusive, com a recepção, né, de integrantes do tiro de guerra, né, militares que estiveram visitando o nosso acervo, e conseguimos uma boa documentação que acredito que tenha apoiado bem o projeto, né? E é possível que no ano que vem saia uma publicação desse projeto, e nós participamos, né, com um capítulo aí escrito por mim nesse projeto, né? Eu acho que no ano que vem deve sair essa publicação. Participamos da Feira de Profissões, como é tradicional, né, chamada também de Unifal para você, que recepciona estudantes de ensino médio, professores, né, de ensino médio fundamental, das escolas de Alfenas e região. Aí, no caso, nós temos aí a participação, né, de duas estudantes que nos apoiaram, né, a Yasmin, que é a atual bolsista do projeto, e a Laina, que foi bolsista ano passado, e tem colaborado também esse ano com algumas ações
do projeto também. Passando aí para a questão do ensino, o projeto teve a participação nas seguintes atividades, né? Recepção e apresentação aos calouros do curso de História, acontece todo ano, né? Quando entram novas turmas, nós sempre em parceria com o centro acadêmico, fazemos essa atividade de recepcionar os calouros e apresentar ações de pesquisa, de extensão, e mostrar um pouco das possibilidades e dos acervos que nós temos aqui na Unifal. E é sempre um momento também importante para divulgar o projeto SEDOC, né, e divulgar o próprio SEDOC como espaço de formação para os estudantes que estão entrando. Realizamos a oferta de uma disciplina optativa de introdução à leitura paleográfica, né, que era uma coisa que o pessoal já estava pedindo há algum tempo, né, e fizemos aí a oferta dessa disciplina, que foi bem interessante, uma experiência boa, na qual nós pudemos utilizar parte do acervo do SEDOC como experiência de trabalho, né, como material de trabalho para leitura paleográfica, e foi uma experiência bastante rica para todo mundo, inclusive para mim, né, foi a primeira vez que ofereci esse tipo de disciplina, né, foi um aprendizado muito grande e valeu muito a pena. Vamos ver se a gente consegue repetir para o ano que vem. Participamos da terceira semana de práticas históricas, que também é uma atividade que tem sido contínua aqui, né? Também puxada pelos estudantes, pelo centro acadêmico, e que envolve as atividades que têm impacto, né, na formação e que dizem respeito à profissão de historiador, né? Então, nessa terceira semana de práticas, também fizemos um trabalho aí com a documentação que está no SEDOC. Fizemos aí uma análise de fontes documentais sobre os cemitérios de Alfenas e região, e isso foi parte da avaliação da disciplina História do Brasil 4, ministrada por mim no segundo semestre agora, né? Então, aí algumas imagens da terceira semana de práticas históricas, que foi feita no museu, né? Aqui alguns aspectos da aula aí sobre sanitarismo e higienismo da Primeira República, com a documentação dos cemitérios. Essas imagens aqui, na verdade, são da turma de 2024, né? A turma de 2025 eu não consegui as fotos, ficaram, acho que com a Yasmin, e acabou não passando aqui para nós. E aí, mas enfim, né? Fizemos a mesma atividade com a turma 2025 aí de Brasil 4, que foi muito relevante também para o nosso projeto. No âmbito da pesquisa, né, nós tivemos aí a participação nas seguintes atividades. Participamos do 11º Simpósio Integrado da Unifal, que é de praxe. A Yasmin apresentou oralmente, né, o nosso projeto, foi uma experiência nova também, porque sempre apresentamos no formato de banner, e dessa vez o projeto foi apresentado como uma apresentação oral, né? Foi uma experiência nova, bem bacana também. Depois estamos fazendo, né, uma análise da documentação do mercado e do matadouro municipal de Alfenas durante a Primeira República. É uma ação, né, que eu propus para os estudantes, para a gente sair um pouco daquela atividade mecânica de ficar limpando o documento o tempo todo e pensar a possibilidade de uma pesquisa com essa documentação da Primeira República. Então, parte do grupo que compõe a equipe do projeto já tem analisado essa documentação, feito algumas anotações. Isso a gente começou a fazer agora, mais por final do ano, né? Final do semestre letivo, não deu para completar muita coisa, fizemos um levantamento apenas inicial, e para o ano que vem talvez a gente consiga avançar nessa pesquisa, com essa documentação que é muito importante, muito interessante aqui para a história do município. E participamos, né, agora, nesse momento, do quinto seminário do Laboratório de História Pública,
e também participamos todos os anos e fechamos aí as nossas atividades, né, com os relatos aí do laboratório, tá? Com relação à divulgação e publicização do acervo, que é uma coisa que a gente sempre tem preocupação, né? Esse ano nós conseguimos aí um bom avanço nisso. Fizemos aí uma publicação de capítulo de livro e pudemos também realizar uma entrevista, aliás, fomos entrevistados, né, por uma emissora de TV importante aqui da região. Tanto o capítulo, né, como a entrevista tratam de assunto ligado à escravidão no município de Alfenas. O capítulo de livro foi escrito em parceria, né, por mim e pelo egresso do curso de História, Evandro Macedo, que teve origem como uma pesquisa de trabalho de conclusão de curso, feita pelo Evandro e orientada por mim, que depois nós reformulamos para ser publicada como capítulo de livro, né? E foi um resultado bem interessante, porque também, né, acaba, de certo modo, mostrando, né, o potencial do acervo que o SEDOC tem. E aí saiu nesse livro Múltiplos Olhares sobre o Sul de Minas, né, organizado aí pelo professor José Roberto Júnior, da Unifal de Varginha, junto com outros colegas aí que são do programa de pós-graduação em economia da Unifal de Varginha, né? É um livro extenso, são 2 volumes, nosso capítulo saiu no primeiro volume, que tratam de várias questões sobre o sul de Minas, não só do ponto de vista histórico, mas também questões econômicas, geográficas, né? Problemas aí da geografia, da espacialidade da região, trabalhos também voltados para a sociologia, né? Que são bem interessantes, aí, compõem esse mosaico aí que o livro aponta, né, como múltiplos olhares. Então, o nosso capítulo é escrito por mim e pelo Evandro, se intitula Um Estudo sobre Escrituras de Compra e Venda de Escravos em Alfenas, 1865-1871, né, que é um material que foi utilizado ali do SEDOC, que são as próprias escrituras de compra e venda, né? Aí tem um resuminho do capítulo, esse livro está disponível para ser baixado, né? Acho que no próprio site da Unifal é possível baixar os volumes, os 2 volumes, e está no formato e-book, então é um trabalho importante para divulgação também, né, do conhecimento histórico, né, aqui da região, por meio do SEDOC. Não sei se alguém entrou ou alguém pediu alguma coisa, eu não estou vendo vocês, gente. Se quiserem comentar ou falar alguma coisa, fiquem à vontade. E aí, desse livro, né, o pessoal de Varginha provavelmente mandou lá para a IPTV, que é uma emissora filiada da Rede Globo, na região, que trata, né, tem um telejornal bastante, que tem bastante audiência aqui na região, e fomos entrevistados aí né, pelos repórteres desse jornal, e saiu numa edição aí do IPTV2, que é o jornal que passa à noite, com a discussão sobre a escravidão aqui no município, dentro das proposições lá sobre mês da consciência negra, né, da importância de também divulgar esses acervos, de conversar sobre o passado escravista aqui da região, que às vezes é bastante
digamos, negligenciado, né, pela mídia, pela própria população, que às vezes desconhece a história, né, da escravidão na região. Então, aí estamos aí, eu e o colega Evandro, né, que atua agora já profissionalmente como historiador, né, conversando um pouquinho aí com os repórteres aí sobre a pesquisa desenvolvida pelo Evandro, e na qual eu colaborei como orientador, né, e depois publicamos esse capítulo. Muito bem. Como proposições para 2026, nós elencamos algumas, né, que às vezes acabam não acontecendo por muitos problemas, né, mas enfim, algumas coisas aí que nós temos sempre que retomar, né. Então, para 2026, propomos concluir as etapas de descrição documental e produção de novos instrumentos de pesquisa, né, que nós iniciamos já em 2024, prolongou para 2025, e talvez agora em 2026 a gente consiga fechar essa etapa de consolidar mesmo a descrição de documentos que estavam esparsos, estavam perdidos nesse acervo, né, que chegaram de modo bastante precário lá no SEDOC, e nós tivemos um grande trabalho para fazer essa arrumação de tudo o que estava lá. Já tem uma parte do acervo que está, né, bem organizada, né, que é anterior à nossa gestão, e uma parte ficou por fazer, né, que deve ter chegado depois ao acervo, e agora nós conseguimos, ao menos, adiantar bem essa parte que faltava. Então, né, concluir também a organização da documentação da Escola de Enfermagem da Unifal, não falta muita coisa, né? É uma documentação que já veio bem organizada, né? Já estava mais fácil de mexer, então agora é tratar dela um pouquinho, acondicionar melhor em caixas de arquivo e tudo mais, e fechar essa atividade. Também pretendemos concluir, né, a etapa de limpeza e organização da documentação do DCE, que esse ano a gente não conseguiu fazer, porque estávamos com outras demandas, né? Então, é uma documentação importante, que consta lá as atas, desde a criação do diretório acadêmico, né? Do diretório central, perdão, e só que é uma documentação que precisa ainda passar pelo processo de limpeza, que vai dar um pouquinho de trabalho, né? Então, no ano que vem tentaremos fechar essa atividade. Pensar, né, e tentar avançar na etapa de digitalização dos documentos mais antigos do acervo e posterior publicação, publicização do material em alguma plataforma da própria Unifal. Para isso, a gente vai pensar em um plano de digitalização, né, para o ano que vem. Também pretendemos continuar, né, com a análise da documentação do mercado e do matadouro de alfenas, com o trabalho de estudantes que já estão no projeto e outros que provavelmente chegarão no ano que vem, para pensarmos aí uma futura publicação desse material. E, finalmente, né, agora no final de 2025, nós estamos pensando uma proposta para submeter ao edital FINEP, Infraestrutura de Recuperação, Preservação e Difusão de Acervos Científicos, Históricos e Culturais, que é um edital grande, um edital que vem digamos, apoiando, né, a recuperação de acervos que estão em risco, né, e tem uma importância muito grande. Se nós conseguirmos esse recurso que vem pelo edital FINEP, dará um grande impulso, né, à melhora das condições de guarda do acervo do SEDOC, né, pensar o próprio espaço, melhorar as condições de
de acondicionamento de documentos, né, fazer algumas reformas pontuais no espaço que nós já temos. Então, além de outras atividades que poderão ser realizadas por meio desse edital, como a própria digitalização do acervo e tudo mais, que é uma oportunidade bem importante para nós, né, para fazer essa proposta. Nós estamos em parceria com o Museu da Memória e Patrimônio, né, e contando com a colaboração de colegas que já são experientes, né, temos aí uma conversa com a Universidade Federal de Lavras também, por meio da direção do museu, né, da professora Andréa Páfaro, para a gente aprender um pouco como se faz um edital desse tipo, né? Um edital bem complexo, exigente, né? E que pode nos proporcionar um montante de recursos que seria, digamos, né, impactante aí, revolucionário para as proposições que nós temos para o CEDOC. Então, temos aí até no final de mês de janeiro apenas para fazer essa proposta, né? E estamos correndo atrás aí de documentação e tudo mais que precisa para submeter essa proposta à FINEP. E aí, por fim, falar um pouquinho da equipe, né? Mostrar um pouquinho a nossa equipe. O projeto CEDOC é coordenado por mim e pelo professor Walter Lomandi, nossa bolsista desde junho, a Yasmin de Oliveira Ferreira, do sexto período de História. E aí temos alguns estudantes aí também voluntários que integram a equipe. Eu espero que eu tenha colocado todos aqui, não me lembro, né? Talvez tenha faltado algum. A Ana Clara Souza Gomes, a Ana Luísa de Oliveira, a Ariadna Alves Rezende, a Beatriz Serra, a Cecília Borges, o Flávio Xavier, o José Francisco Freitas, a Laina, a Lívia Figueiredo, o Luiz Guilherme Costa, o Luiz Ricardo Campos, a Maria Carolina Dastre, a Maria Luísa de Faria, a Maria Paula Cortes, a Milena Alexandre, a Mirela Neves de Souza, a Naila Cristina, a Lúcia dos Santos, o Vinícius Felipe e a Asmin dos Santos Rodrigues. Acho que seriam esses aqui que compõem a equipe atual. Alguns têm participado mais, outros começaram, mas outras questões não conseguiram avançar, mas de alguma maneira contribuíram com o projeto também. Tá? Então, queridos e queridas, eu vou parar aqui a apresentação, né? E passo aí para vocês. Ok? Estamos aí com a Valente Ana Clara Souza Gomes. Ana, fica à vontade se você quiser comentar, quiser falar um pouquinho da tua experiência de participar do projeto esse ano. Acho que você entrou esse ano, não foi? Acho que a Ana está com algum problema de comunicação. Mas fique à vontade, né? Se você quiser comentar ou digitar no chat aí um pouquinho da tua experiência no trabalho com o projeto, que certamente nos ajuda aí a pensar também as nossas ações, né? Os nossos objetivos.
Muito bem. Então, não tendo aí comentários, né? Acho que a gente pode encerrar aí a nossa atividade de hoje. Espero que tenha valido aí a apresentação, né? Embora com poucos participantes. Espero que os colegas possam acessar depois a gravação, né, dessa mesa para se interarem um pouco aí das atividades que fizemos ao longo do ano com o projeto SEDOC. Então, não havendo comentários, certo, o que é a Ana disse aqui? Isso. Ah, os perrengues sempre tem, né, Ana? Não tem jeito de não passar perrengue quando a gente está trabalhando com acervos documentais, né? Nosso espaço ainda bem dificultoso de trabalhar, né? Não é adequado, nós temos problemas de infraestrutura, às vezes muito quente, né? O espaço é pequeno, quando a equipe cresce demais, a gente não consegue acomodar todo mundo dentro daquele espaço, mas enfim, são questões aí que nós também temos que ir resolvendo aos poucos, né? Conforme é possível, conforme a universidade vai abrindo caminhos aí para a gente poder trabalhar, né? A gente vai aproveitando esses espaços, vai aproveitando essas brechas para inserir a nossa proposta, né? E melhorar as condições de trabalho que nós temos atualmente. Dentro do que nós temos, né? Atualmente, dentro do que podemos fazer, né? Lembrando que eu coordeno o projeto e atualmente sou diretor do SEDOC, mas nós não temos funcionários lotados lá para trabalhar, né? Cada um participa ali com boa vontade mesmo. Recurso financeiro a gente só tem em bolsa de extensão, que é pouco, mas ajuda muito, né? Claro. Porém, pensar essas atividades, né? A gente vê aí o interesse mesmo e conta com a colaboração dos estudantes, voluntários, principalmente, que, como a Ana escreveu aqui, né, tem os perrengues todos, mas também tem algumas coisas divertidas, né, a gente acaba se integrando aí a uma equipe que, que integra estudantes de diferentes períodos de história, né, isso é bem legal, que os novatos acabam também participando e tem contato com os veteranos, né, com aqueles que já estão no projeto, já estão no curso. As discussões ao longo das atividades semanais também são bem interessantes, de mexer com a documentação, de tratar essa documentação, ler algumas coisas ali, né, algumas curiosidades que a gente vai conversando como parte dessa atividade também, né? Então, muito bacana, viu? Obrigado, Ana. Se você não tiver mais comentários, né, a gente pode ir fechando a nossa atividade de hoje aqui. Caso você queira falar, né, fique à vontade, por favor. Falar não, né, escrever, que tá, o seu microfone está com problema, né? Senão podemos encerrar aqui por hoje e já agradeço aí a organização, né, do seminário, do Laboratório de História Pública, e fico à disposição depois, se quiserem, né, comentar, mandar mensagens e tudo mais. Tudo bem, Ana? Podemos fechar então? Eu que agradeço. Muito obrigado. Eu vou parar a gravação aqui, então, e podemos
encerrar. Nesse momento, então, vamos parar a gravação e encerrar a nossa atividade de hoje, já agradecendo aos organizadores, professor Rafael, professora Elaine e a Ana Clara, que participou conosco aqui. Muito obrigado, até uma próxima.